O CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Pode ir. Olá, muito boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui nessa live. É uma alegria enorme, a segunda live. O nosso programa Na Linha de Frente começou a semana passada e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, mas antes de falar do senador Marcos Duval, meu amigo, quero fazer um agradecimento aqui a todo o pessoal do CT Segurança, as pessoas do Christian Visval, do Kleber Reis, do Silvano, que nos ajuda aqui toda a infraestrutura. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Nós fizemos um chamamento há pouco tempo atrás, poucos minutos atrás, no Instagram. Já estamos aqui com 30 pessoas iniciando aqui a nossa conversa. Esse programa Na Linha de Frente é para falar de trajetórias pessoais, para falar de desafios, de pessoas que vieram fazer algo diferente, querem construir um legado. E hoje eu tenho o privilégio de ter aqui conosco nessa live, Na Linha de Frente, uma pessoa que eu conheço já há muitos anos. Nem vou falar a quantidade para não acusar muito mais a idade, além dos meus cabelos brancos, porque ele está com os cabelos pretos ainda, né? Mas é uma alegria estar aqui com o senador Marcos Duval. Deixa eu falar um pouquinho para vocês quem é o Marcos Duval. O Marcos Duval tem 47 anos, ele foi militar do Exército, tem muito orgulho de falar dessa trajetória, isso serviu de base, né? Eu tenho comigo, senador, que todas as vezes que a gente fala da nossa trajetória, a gente é produto da nossa própria história. Tenho certeza que a carreira militar fixou alguns valores, bons valores, né? Na nossa personalidade. Ele também é mestre em Aikido, segundo Dan de Aikido, e a partir da experiência do Aikido, ele criou o CAT, que é o Centro Avançado de Técnicas de Mobilização, o CAT. Depois fez até uma parceria com a SWAT, vou falar isso daqui a pouquinho, mas o CAT trabalhou muito fortemente as questões das imobilizações táticas, né? Foi o carro-chefe que o senador Marcos Duval acabou escolhendo na vida dele, percebendo que era uma necessidade daquilo que hoje o Estado Democrático de Direito, para a diminuição da letalidade policial, faltava aos policiais, aos agentes de segurança, aos profissionais da área de segurança, essa conduta de, muitas vezes, usar uma técnica de mobilização para não ter que usar uma arma. Muitas vezes a situação permite isso daí para ser resolvida, e o senador, lá atrás,
criou esse centro usando as técnicas do Aikido também, para poder espraiar, para poder divulgar isso. Começou aqui nas polícias brasileiras, mas depois ele estendeu, virou instrutor da SWAT, de algumas SWATs, em particular da SWAT de Dallas, na cidade de Belmont, né? Talvez o Christian de Alessandro esteja nos assistindo aqui, o grande Christian de Alessandro, é bem possível, né? Ele depois deu treinamento na NASA, no FBI, na Navy SEALs também, enfim, foram muitas atividades, sobretudo trazendo o pessoal da SWAT aqui para o Brasil, fazendo o chamado curso CAT SWAT. Quantas edições nós tivemos desse curso aqui, onde muitos policiais militares, policiais civis, policiais federais, guardas civis, a polícia penal, antigamente a gente chamava de agentes penitenciários, estavam conosco. O Marcos foi condecorado em 2003 pela SWAT de Dallas, virou um instrutor, teve essa participação, essa aproximação da SWAT era muito bacana nesse curso que o CAT promovia aqui no Brasil. Muitos se integravam, a gente conhecia as dores de uns dos outros, isso facilitou muito aquilo que hoje se fala de forma frequente, que é a integração das forças, né? O CAT foi responsável por isso. Eu tive o privilégio de participar de muitas edições. Particularmente, eu fazia a abertura do curso, né? Olha quanta história, hein, senador? Depois já vou dar a palavra para o senhor se apresentar aqui. E aí, em 2018, em mais uma atitude linha de frente, o senador Marcos Duval, na época, o Marcos Duval resolve entrar para a política. Na primeira candidatura, não foi para síndico de prédio, não foi para vereador, para deputado, foi direto para senador. Entendeu? E foi lá e conquistou com quase 1 milhão de votos o Senado, representando o Estado do Espírito Santo. Que alegria! Hoje, o senador Marcos Duval, ele é o senador de primeiro mandato, mas muito atuante, participa aí de muitas comissões, né, no Senado. São 6 comissões permanentes que tem lá a figura do senador Marcos Duval. Portanto, feita essa introdução aqui, agradecendo a todos vocês, já peço dar o like, estamos aí com 60 pessoas nos assistindo agora, chegando a 60 pessoas, isso é uma alegria muito grande. Não esquece de dar seu like. Hoje nós temos novidades para anunciar para vocês aqui, um projeto muito bacana que eu vou deixar mais para frente para falar para vocês. Só vou falar o nome, chama Superformance, está aqui atrás de mim, está aqui na camiseta, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas, senador Marcos Duval, o senhor não sabe como é uma alegria para mim muito grande ter o senhor aqui conosco nessa live, para poder mostrar a trajetória de alguém que verdadeiramente está na linha de frente. Portanto, seja muito bem-vindo, e é uma alegria tê-lo aqui. A palavra é sua para dar as boas-vindas para os internautas que nos acompanham. Lucas, eu não tenho nem palavras para te agradecer, para estar aqui falando com você. Agradecer a todos que estão seguindo aí, vão começar a acompanhar. E eu queria só fazer um trato, Lucas, você não precisa me chamar de senhor, não, por favor, pode de você, tá? Pelo amor de Deus, tira essas formalidades, a gente vai conversar de tudo aqui, e eu acho que a história que nós temos aí, que foi construída juntos, é uma história que eu acho que vale a pena muito realmente ser compartilhada, contada. E eu queria colocar assim, primeiro eu te via pela TV, você nas suas negociações, sempre muito bem sucedido, e eu falava assim, poxa, um dia eu quero conhecer esse cara tem uma luz diferente, porque ele faz diferente, e assim, tem uma frase que você falava assim, que era o sonho seu da frente do GAT, era quando você pudesse ter assim, o próprio sequestrador chamando para que você fosse negociar. E eu escutava isso, eu falava, poxa vida, não é possível, isso nunca vai acontecer, né? Como é que pode? O próprio sequestrador vai chamar o GAT para negociar? Isso é coisa... E isso passou a acontecer e eu tinha que chegar até você. E aí eu tive o prazer de receber o Sidão, o Aparecido, que é o sargento do GAT. Sargento do GAT. Casca grossa mesmo. Casca grossa, Aparecido. Casca grossa. Sidão é gente boa. E ele, sargentão do GAT e tal. E uma vez eu fui a São Paulo e ele me levou até um evento, acho que de não sei quantos anos do GAT, alguma comemoração de um aniversário do GAT. E estava cheio, assim, né? Cheio de milico, né? Milico para todo lado, e eu via você, ele me apresentou a você, e eu fiquei com aquela sensação de realização mesmo, de ter conhecido o George Lucas, o negociador do GAT e tal.
Bom, e naquele mesmo momento eu comecei também a ir dar aula para a SWAT, porque o que aconteceu agora recentemente, né, do policial que acabou matando, né, o outro sufocado, com o joelho na nuca e tal, aquilo já acontecia, já teve, eu acho, uns 6 casos históricos disso, e eu precisava mostrar que havia outras formas de conseguir mobilizar e prender alguém sem violência, sem agressividade, sem matar, sem levar a pessoa à morte e tal. É uma pena. Hoje eu vendo, acompanhando o que está acontecendo no mundo inteiro, nos Estados Unidos, esses protestos e tudo, essa violência, enfim, um atrito entre a sociedade, né? Entre o branco e o negro, entre isso e aquilo, uma coisa que eu sou meio contrário a isso. Eu acho que está na hora de estar todo mundo, né, todo mundo junto. E ele sendo penalizado, independente, né, de qualquer coisa que seja, ele exagerou, ele cometeu ali um exagero. A pessoa estava ali já dizendo que estava faltando ar, estava precisando de ar. Eu sempre diz isso para os alunos: não desmerece o que a pessoa está informando. Às vezes a pessoa pode estar tendo um ataque e você está desmerecendo. Se a pessoa, às vezes, dependendo como você aborda e prende a pessoa, quando você tira a respiração da pessoa, ela entra em desespero, porque é como se ela estivesse se afogando no seco. Então, ela se desespera ainda mais. Aí, ela se desesperando ainda mais porque está faltando ar, os policiais acham que ele está reagindo ainda mais. E isso vai entrando num nível até a pessoa perder a vida. Isso, enfim, é uma tragédia. Bom, então, quando eu cheguei na SWAT, foi uma audácia. Assim. Eu não falava inglês, eu nunca tinha sido policial, tinha sido militar, né, do Exército, mas assim, não com muita experiência, apenas um soldado. E todo mundo dizia: como é que você pode dar aula lá? Eu falei: não, eu tenho certeza que o que eu tenho para ensinar é algo que vai ser útil para eles, né? E assim eu fui para Flórida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas. Foi eu e mais 3 parceiros, o Evandro, o Mauro, o Vinícius. E a gente começou a ensinar e eles foram gostando. E eu lembro que eu deitava assim no hotel e falava: meu Deus do céu, inacreditável, hoje eu estou aqui, né, dando aula para a SWAT, para várias equipes, que as pessoas também acham que existe só uma unidade da SWAT, mas não, existe várias, e cada estado tem suas SWATs e tal. Isso é uma coisa, senador Marcos, vou chamar de Marcos, então, para a sua liberdade. Isso é uma coisa que é legal para o público que está nos acompanhando saber. Não existe uma SWAT única, né? Cada estado tem a sua SWAT, e as SWATs muitas vezes em condados, né? Tem cidades grandes que têm a SWAT que a gente chama de full-time, que é tempo integral, como Dallas, Beaumont, e tem as cidades que têm sua SWAT que chama part-time, que então, assim, ele é um investigador ou um grupo da patrulha, tem uma situação de risco, de crise, eles se juntam já com as suas habilidades especiais e vão lá resolver. Mas as grandes cidades têm ela tempo integral, são unidades de SWAT, que o policial só fica ali trabalhando como unidade, como Christian, Jason, com todo mundo que a gente conheceu. Bom, então, assim, o problema é que eu não tinha dinheiro nenhum, eu estava assim, tinha acabado de sair do Exército, eu tinha falido, e eu tinha uma empresa que eu tentei ser empresário de confecção, não tinha nada a ver comigo, e na época do Plano Collor eu quebrei, eu fali, não tinha nem dinheiro para comer, não tinha dinheiro para nada. Meu pai revoltado porque eu decidi ser militar, e ele falou que eu tinha que fazer faculdade de medicina, eu falei: não tem nada a ver com medicina. Bom, a gente ficou muitos anos sem se falar. Quando eu falei com a empresa, eu passei por todos os perrengues possíveis, não tinha o que comer, não tinha luz, era assim, ou decidia comprar alguma coisa para comer ou pagar a luz. Aí perdia a luz, perdia a telefone, perdia tudo, enfim. O mundo é incrível, né? Hoje, foi na época do Plano Collor, Collor presidente da República, hoje Collor é meu parceiro de trabalho, assim, senador. E uma vez eu falei para ele: senador, você não faz ideia que se não fosse você, eu não tinha passado por tudo isso, eu não tinha chegado hoje aqui. Né? O mundo é incrível. Assim, enfim, o que você não pode fazer é ficar se lamentando. Eu acho que ficar na posição de se sentir o coitado, excluído, é a pior coisa que uma pessoa pode fazer na vida dele. E eu sempre colocava assim: estou passando fome, mas pelo menos eu estou emagrecendo. E eu e meu irmão, a gente passando fome, a gente fala: pelo menos a gente está emagrecendo, vai ficar bom e tal. Bom, e quando a gente chegou na SWAT dando aula, porque eu fiz um levantamento de vaquinha para todo mundo pagar passagem e tal, a gente tinha uma previsão de ficar só uma semana. Como a SWAT eles foram gostando, eles falaram: olha, retorna aqui para um curso completo, que a gente paga vocês e tal. Eu falei: claro, então depois a gente volta. Só que a gente não tinha mais dinheiro, assim, tinha acabado o dinheiro para ficar lá.
Então, a gente começou a ir para os cassinos, tinha os cassinos americanos, a gente parava, comia nos cassinos, porque no segundo andar era só altos apostas, os milionários, então tinha comida, tinha banquete lá. Então, a gente chegava, botava uma roupinha mais ou menos arrumada, ia lá para cima, comia um pouquinho, guardava umas maçãs, umas bananas no bolso e seguia a viagem. Sabe? Aquelas que ficam ali naquelas gôndolas de graça ali que você comprava. Exatamente. Então, assim, a gente foi tocando até quando a gente começou, então, a SWAT a pagar para a gente poder estar ali, e assim foi feito. O meu relacionamento com a unidade do Tex foi muito grande. O texano, ele é muito aberto, ele é igual o mineiro, sabe? Todo mundo gosta, uma pessoa que... E aí, ali eu fiquei, eles me chamaram para poder, então, ser instrutor da associação da SWAT, e eu fui ficando. Bom, e minha vida começou a fazer esse papel de estar nos Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos. Foi quando a gente começou com o curso SWAT. Qual a ideia do curso SWAT? Quando foi o primeiro curso que você trouxe para cá, para o Brasil, Marcos? Você lembra? Foi em 2000, comecei em 2001, foi acho que 2002, eu acho, 2001 e 2002. Foi bem no início. Aí foi o primeiro SWAT. A gente tinha, você mesmo, né, já tinha ido aos Estados Unidos fazer curso, só que era muito caro para os policiais irem aos Estados Unidos fazer o curso com a SWAT, né? E aí eu pensei, por que não levar eles para o Brasil? E aí eu consegui convencê-los de ir para o Brasil a zero, sem receber absolutamente nada. A gente só pagou a passagem deles, né? E eles toparam para conhecer o Brasil, então vamos lá, e ficaram animados com isso. Quando nós organizamos o primeiro SWAT, e aí veio policiais do Brasil inteiro, porque ficou um preço simbólico, era algo assim inacreditavelmente barato assim para o policial. Só que ainda não existia essa cultura do policial pagar do seu bolso para treinar, né? Ele dizia, o governo tem que pagar para mim. Só que ele começou a ver que ele ia morrendo, o parceiro ia morrendo, ele falou, tem que correr atrás para me aperfeiçoar, né? Bom, e aí fizemos o primeiro e o segundo. Quando eu chamei você para dar a parte de negociação, né, gerenciamento de crise, negociação com reféns, e também chamei o pessoal do BOP, Coronel Renê e tudo mais, você acredita que as pessoas ligavam para mim indignadas de ter na equipe de instrutores brasileiros? Porque eu estou indo para aprender com os americanos, com os caras da SWAT, é um absurdo vocês colocar, foi assim, olha, era um conceito novo, não tinha tropa de elite, não tinha nada disso na época, né? E era uma coisa assim... Né? Era aquele sentimento, né, Marcos? Sentimento de vira-lata que às vezes a gente tem aqui, né? Não dá valor nas coisas que tem aqui dentro. Exatamente, né? Luca. E eu falava assim, eu não tenho como trazer ninguém de negociação de reféns, porque o melhor que se tem está aqui no Brasil, pela experiência, pela quantidade, pela legislação, quer dizer, vai falar a mesma língua, dentro das mesmas regras, né? E eu falei, assiste que você vai ver. E no BOP é a mesma coisa, não tem como falar que a SWAT vai subir favela, porque não existe favela nos Estados Unidos, os caras não sabem isso. Então, se tem favela no Brasil, a melhor unidade é o... Quando eles começaram, aí tinha sua aula, era a aula inaugural, aí pronto, né? Aí você dava aquele show que era assim... Eu lembro que a gente só marcava, talvez você não lembre disso, mas a gente só marcava a data dos SWATs quando você dizia que aquela data você estava disponível. E aí, acima da sua data, a gente marcava com os americanos, com o pessoal do bloco, todo mundo. Isso eu não sabia. O que eu tenho de legal para contar dessa parte é que você me colocava sempre o Freire, né? Que talvez seja até essa aqui. Lembra do Freire? O Freire ficava lá com uma espécie de auxiliar didático, né? Para me ajudar na parte da montagem, dos esquemas, microfone e tal. E aí, um dia, rapaz, no quarto curso da SWAT, eu falei, Freire, desculpa, cara, eu não quero mais você. Porque você vai ter... Eu não sei como você aguenta me ouvir falar 12 horas direto aqui, cara. E é claro que sempre tem uma inovação, mas a coluna vertebral é a mesma. Ele falou, não, comandante. Sempre eu aprendo alguma coisinha, aquele jeitinho dele. Ele é todo disciplinado. O melhor instrutor que nós temos hoje até hoje é o Freire. A gente estava até reunido semana passada, todo mundo conversando. Então, assim, a tua aula dava aquele início do tipo, pronto, começamos bem, está indo ótimo, porque as pessoas aplaudiam de pé a tua aula, a tua visão que saía do... Tem uma expressão que eu aprendi que é fantástica, fala assim, o sapo do poço precisa conhecer o oceano. E, às vezes, eu me cobrava isso, de sair do meu poço, né, da minha bolha, para poder conhecer outras realidades, outras formas e tal. E você trazia isso, você trazia um olhar diferente para os policiais, né? Não mais aquele porrada e... Tiro, porrada e bomba, né? Tiro, porrada e bomba. Exato.
E aí eu vi assim, poxa, o cara está à frente, ele está na vanguarda, é o que o mundo inteiro está buscando, né? Uma polícia técnica, né? Humana e técnica, né? Mas, bom, então, assim, A gente tem remedinho para tudo, né, Marcos? Essa é a realidade, né? Sim. Se puder resolver na boa, sem ninguém se machucar, pô, é o melhor dos mundos, né? Me refiro aos policiais que não criaram aquela situação, me refiro às vítimas inocentes e também me refiro aos criminosos, né? Se ele cumprir direitinho, vai sair dali vivo, preso. E eu falava muito, né? Sem um fio de cabelo desarrumado, né? Agora, Não, se você for falava barra, isso, tem meu remedinho também, né? e quando você dizia que isso era um desafio seu, fazer com que o próprio sequestrador te chamasse, você esse cara, esse Luca é maluco, é louco, isso não vai existir. E existiu, aconteceu. Então, a gente vai pegando assim, pessoas, assim, você foi uma dos primeiros profissionais que eu me colocava tinha como referência, assim, né? Eu nunca ia conseguir ser um capitão Luca ou nada, porque eu nunca entrei, nunca fiz prova para entrar na polícia, porque o meu prazer era ensinar, meu desejo, eu tinha muito prazer de ensinar. E tinha um prazer de ensinar as pessoas que estavam fazendo sempre a nossa proteção, pessoas que morriam. Então, quando tinha policial que morria, que você via aquele vídeo assim, que quando tinha tiroteio, a sociedade toda corria para um lado, você via a polícia correndo para o lado, no sentido onde estava tendo tiro, né? E aí você fica imaginando assim, eu só fui ter realmente a noção quando eu tive uma filha, que é você colocar a sua vida em risco na iminência de deixar uma filha órfã, sem ter um pai, sem ter nada, sem poder acompanhar ela num casamento, sem ver a formatura dela, em prol de pessoas que vocês nem conhecem, e criticam ainda, né? Toda hora estão criticando. Então, eu sempre admirei isso. E assim, Luca, eu tive muito prazer, foram quase 20 anos dando aula para a SWAT. Muita gente fala, mentira, ele só deu uma aula e depois nunca mais deu. E ele. Aí, quando eu trazia os americanos para cá, para o Brasil, para dar aula aqui no Brasil, os americanos davam seus testemunhos. Não, o Marcos é nosso tutor, ele dá aula e tal. Tanto é, Luca, que durante a campanha circulou que era mentira, senão eu dava aula para a SWAT. Aí eu liguei para o pessoal e falei, gente, vocês fariam um vídeo para que as pessoas votassem em mim? Aí o grupo da SWAT, claro, vamos fazer agora depois da operação. Aí eles se juntaram com um blindado deles atrás, se apresentaram, que é a unidade da SWAT, tal, votem no Marcos Duval, uma excelente pessoa, tal, e fez o grito de guerra que eu vou usar na minha campanha. E eles nunca tinham feito isso na história da polícia americana, né? Fazer um vídeo em campanha de um candidato, e ainda mais do Brasil, né? Bom, mas eu passei nesse período... Só para te interromper um minutinho, dar uma notícia para você. Isso que você se referiu desse sonho, sabe, de atuar dentro daquilo que são as normas, as boas práticas. Tá com a caneca do Superformance. Aqui, ó. Não, tem mais aqui ainda. Aproveitar e mandar uma aposta para o Claudemir, que nos assiste aqui. A camiseta também chegou? Que legal, que legal. Essa é a novidade, gente. Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo, Deixa eu dar uma notícia para você, para te deixar assim, feliz e orgulhoso, sabe? Esse legado lá no GAT, sabe, de cumprir a palavra, de agir dentro das normas, todos que me sucederam continuam, sabe, com isso daí. O GAT de São Paulo, aliás, essa semana teve uma ocorrência aqui, foram várias horas aqui na Lapa, região aqui da Zona Oeste de São Paulo, e a negociação resolveu, uma ação mais complicada no começo, mas depois um dos criminosos que fugiu entrou numa ótica, fez uma mulher como refém, e lá foi a equipe de negociação do GAT. Tudo aquilo que foi deixado lá, os que me sucederam deram sequência. Hoje o GAT, assim, e não é só o GAT de São Paulo, viu, Marcos? O BOP do Rio de Janeiro tem um núcleo de operações com reféns. Muitas polícias militares e polícias civis no nosso país hoje estão comungando desse entendimento de entender assim. Mas naquela época, Luca, eu acho que talvez você concorde comigo, existia um padrão de negociar meio que enganando o sequestrador, né? E você era isso mesmo, Marcos, cumprir a palavra, né? Que é a questão de, então, prometeu, tem que cumprir, né? Se entrega aí que nada vai te acontecer quando o cara acreditava, meu camarada. Uma pena que falava, né? O pessoal vem com a ideia assim, por que não bota sonífero na comida? Por que não sei o que? Lembra disso? Cheio de... Bom, eu sei que nessa trajetória, Lucas, você teve um papel ainda mais importante na minha vida quando teve o caso Eloá com o GAT. Eu lembro que a gente se falou e você falou assim, Marco, essa interferência da política na polícia Nossa, essa história é louca. Problema.
E eu lembro que quando o Fantástico me procurou, eu falei assim, vou levantar essa bandeira, porque eu, como não sendo policial, eu poderia falar por todos sem ser penalizado, sem ser jogado no interior, ou ser, atrapalhar minha promoção. E, Luca, você sabe disso. Quando eu fui lá falar sobre isso, né, que eu tinha, resumindo a história, eu falei que tinha muita vergonha de ser brasileiro e de ver que a política no Brasil interferia Nossa no trabalho da Senhora, política. Nossa! verdade, eu tô lembrando desse Eu era episódio. ainda muito inocente na questão da malícia com a imprensa. E você lembra, ele fez só encerrar a matéria eu falando que eu tinha vergonha de ser brasileiro, não concluiu aquela Nossa. frase. Lucas, você imagina, acho que você acompanhou no dia, né? Foi um massacre, não tinha rede social, era via e-mail, era via ligação, minha vida se tornou um inferno numa proporção. No dia seguinte, a Veja, o Reinaldo Azevedo fez uma matéria, quem é o suposto Nossa especialista Senhora. SWAT, dizendo que SWAT não existia, que era mentira que eu dava aula para SWAT, e as pessoas acreditavam nisso, né? Bom, eu sei que a gente conseguiu, eu entrei com um processo contra a Eu não Veja. acreditava. Você sabe que eu fiquei do seu lado, cara. Foi difícil, Luca. Eu sei que a gente, assim, dali foi uma crise enorme, dali foi o meu primeiro rompimento, meu primeiro divórcio. A minha ex-mulher não aguentou a pressão, porque eu só falava disso, pensava nisso. Eu morava nos Estados Unidos, então eu tinha que trabalhar no horário americano, resolver os problemas que estavam acontecendo no Brasil e também na Europa, que eu dava aula lá em Portugal. Então, ficava praticamente, eu tomava remédio para não dormir, para conseguir gerenciar as crises o tempo inteiro. E eu dizia para minha ex-mulher, esquece voltar para o Brasil, acabou o meu trabalho no Brasil, a imprensa ferrou com ele. E aí, A no gente outro... falava, né, Marcos, dos Estados Unidos, você me ligava, né? A gente conversava naquela Sim, época. sim, sim, o tempo inteiro. Você era o cara que eu ficava toda hora, Luca, e você fez um texto explicando, você foi muito penalizado por isso, você se colocou ali em proteção, a gratidão que eu tenho muito grande, porque você sempre foi uma referência, né, nesse meio, pelo teu equilíbrio, pelo teu conhecimento. Eu sei que teve um dia que eu não esqueço, nós tivemos a audácia de fazer um SWAT, trazendo todo mundo para o Brasil, logo depois dessa crise. E assim, eu falei, ou é tudo ou nada, ou nós vamos acabar esse trabalho no Brasil, eu moro de vez nos Estados Unidos, só que era muita pressão em cima. Eu tinha uma equipe, tenho ainda uma equipe fantástica, a equipe minha do CAT é fora de sério, os caras são guerreiros pra caramba. E eles conseguiam ir convencendo que aquilo ali foi uma edição e tal. Eu lembro que estava tendo muita pressão, que eu peguei o telefone, estava tendo uma aula do Christian de resgate de reféns, lá em Brasília. Eu liguei para você do celular e falei assim, Luca, ó, estou desistindo, para mim acabou, não quero mais, e tal, chega, e tal, e você, não. Aí você me foi, não, Marco, continua a tua missão. Você foi colocando a coisa, se você foi um divisor de águas e tal. E ali você me deu um gás, Luca, que assim, eu estava na iminência de desligar o celular e falar assim, gente, ó, acabou essa aula, acabou, tchau para vocês, deixa eu voltar para a minha vida nos Estados Unidos e tal. E você me deu muito gás de continuar acreditando na polícia, no Brasil e tal. Aquilo ali foi muito importante ali para mim, porque eu estava sendo muito massacrado, né? E dali, Luca, eu percebi que a gente, ficando numa posição de vítima, se vitimizando, as coisas não acontecem. Claro que não acontece na hora que você quer. Tudo tem um tempo, né? Tem um time, assim, né? E o nosso tempo é o tempo das coisas, né, Marcos? Essa é a Exato. realidade, né, cara? Exato, exatamente. E tem uma coisa, Luca, que eu tenho aprendido, assim, sou um menino ainda perante muita gente que está, mas eu aprendi que uma coisa que a gente é um legado importantíssimo, que é o caráter, é a palavra, assim, de você falar e cumprir, independente se tem contrato, se não tem contrato, para mim vale muito mais a palavra dada, a palavra, né, cumprida, o acordo, o caráter, a honestidade. Eu acho que isso você vem, o tempo vai passando, isso vai gerando um crédito que sua vida se transforma em outra. Assim. Às vezes eu vejo pessoas muito eufóricas, querendo ter sucesso rápido e promete coisas que não acontecem, e faz coisas que não deveria fazer, uma coisa assim que... E eu falei, não, nunca fiz dessa forma. E a vinda para a política foi um outro momento de virada de página, assim, que primeiro parar de dar aula era abandonar uma identidade que eu tinha, que é a instrutor da SWAT, né? E foi muito emocionante no ano passado, após ser eleito senador, eu fui lá encerrar minha carreira. E foi um momento assim de muita emoção, porque quando foi anunciado que eu estava finalizando a minha carreira
e foi no evento da SWAT, da TTPOA, o Christian de La Sando estava anunciando lá, ele contou um pouquinho um resumo da minha trajetória, do que eu tinha feito pelo país, e que eu estava fazendo nos Estados Unidos, e ver, de repente, quando ele termina, isso tem um vídeo aí, está no YouTube, tá? Quando eu me movimento para ir ao palco, você vê quase 1.000 policiais da SWAT, todos os Estados Unidos levantando e aplaudindo de pé, sabe? Quer dizer, os americanos, que são considerados a melhor unidade de elite do mundo, de repente aplaudindo de pé um brasileiro que nem polícia foi, e assim, mas tinha um conceito, acreditava que aquilo ali poderia estar realmente ajudando. Isso foi impagável, sabe? Foi uma sensação assim de plenitude, assim, de realização total. Foi um dos momentos assim mais. Você sabe, Marcos, que eu devo te falar também, né? Muitas vezes, porque eu sempre acreditei no seu projeto, sabe? Acreditei no seu caráter, né? Essa questão da integridade para mim é um negócio que eu prezo demais, né? E integridade, eu sempre falo, sabe, Marcos? Integridade só tem 2 caminhos. Você fica vermelho uma vez, ou você fica amarelo para sempre. Eu gosto de explicar isso. Se acontecer uma falha, algum problema, você fala assim, olha, e o teu cliente te liga, falando de empresa agora, tá? Ou mesmo no Senado, que você está aí, chega lá uma pessoa e fala, olha, você falou, e fala assim, me desculpa, você dá aquela explicação correta, íntegra, e você fica vermelho uma vez se você, de fato, pisou na bola, se você errou. Qual a outra opção? Ficar amarelo para sempre, que é aquela que você fica dando somebody love, sabe? Não, veja bem, tem que entender. Então, assim, não tem muita margem de manobra a integridade e o caráter, sabe? É fazer o certo porque é o certo e não fazer errado porque não é para fazer, ponto final, né? Isso daí está dentro do conceito Superformance que nós estamos, esse movimento que nós estamos querendo criar, né? Onde tem integridade, cumprir norma, está dentro disso aí. Também não gostamos de atalhos. As tropas de elite não gostam de atalhos, sabe? A gente sabe que o caminho melhor, o caminho é o caminho de dificuldade, é o caminho mais espinhoso, né? A gente Você sabe quando isso que você está falando, Lucas, você sabe que o ambiente onde eu estou é insalubre, né? Então, assim, quando eu falei para minha família, aí eu já estava no meu 2º casamento. Quando eu falei para minha família que eu estava pensando na possibilidade, porque eu estava vendo um movimento dos brasileiros de renovação, gente nova e tal, e aí eu falei assim, eu acho que seria uma boa eu pensar nessa possibilidade. E minha equipe, o Aldeci, um grande estrategista e tal, ele falou, vamos pensar se isso há viabilidade e tal. E eu até falava, Aldeci, mas olha, tem que entender que eu nunca fui nem candidato a síndico do meu prédio. E nós vamos pular para senador. Mas tem uma história que depois eu te conto de bastidor, que muita gente fala, isso é sorte. Sorte nada, trabalhamos muito. Mas sabe qual foi os alicerces? Não falamos mal de nenhum outro candidato, não falamos mal de ninguém que estava no mandato. Vocês podem futucar e vocês não vão ver nem nada. Eu falava absolutamente do que eu poderia fazer e de onde eu vim e para que eu estava indo. Mas quando eu falei que poderia ser candidato, meu pai virou para mim e falou o seguinte, falou assim, olha, eu vou fazer campanha contra você. Eu falei, ué, você está doido, pai? Aí ele falou assim, porque eu não quero que você perca os valores que eu te dei nesse lugar que você está querendo ir. Aí eu falei assim, aí eu fiquei pensando, falei, não, pai, peraí, se você está falando dessa maneira, aí que lá só vai ter pessoas que não, né, estão querendo realmente saquear o Brasil. Eu acho que está na hora da gente começar a ter gente diferente lá. Bom, eu comecei a convencê-lo até que no dia que foi oficializada a minha campanha, ele foi lá no dia e tal, aí ele falou, caramba, não poderia imaginar que você estava tão decidido a isso e tal. E aí pronto. E eu também, a minha decisão foi também assim, a minha filha mora com a minha ex-esposa e ela veio passar final de semana em casa. Meu pai tinha dito isso e tal, eu fiquei na dúvida, talvez eu não vou para lá, porque realmente vão começar a achar que eu sou mais um, né, que está lá para poder roubar e tal. Aí, minha filha, em casa, eu olhei para ela, falei, caramba, ela estava com 13 anos. Falei, poxa vida, com 13 anos, como é que eu posso passar por aqui e não deixar nada para ela, assim, um futuro melhor, um Brasil melhor? E aí tem uma frase assim, a vida é curta demais para ser pequena. E aí eu falei assim, caramba, é verdade, eu já 40 e poucos anos, a gente já acha que só tem mais 20, né? E eu falei, caramba, eu vou deixar o quê para a próxima geração? Vamos dizer assim, o Marcos viveu e o que ele fez? Nada, ele só deu uma aula lá e tal. E aí eu falei, não, eu acho que eu vou arriscar, eu vou entrar, eu vou me candidatar, eu vou colocar para poder ajudar o Brasil e tal, e eu quero deixar um futuro para minha filha, para que ela possa, porque assim, ela tem dupla cidadania, ela é americana, mas registrada no Brasil, mas eu quero que ela permaneça aqui, né? Aqui que eu nasci, eu quero
eu quero que ela fale assim, caramba, que país diferente que meu pai deixou, né? Então, assim, olhando para ela, eu falei, não, está decidido, vou entrar, vou ser candidata, e comecei a correr atrás e tal. E perdi meu segundo casamento, porque eu... Acredita, Lu? Tudo tem um preço, né, Lu? E aí a minha ex, como é que fala ex? Não sei, a segunda ex. Aí ela virou para mim e falou o seguinte: se você for senador, político, você esquece, porque eu não casei com você pensando nisso, eu não quero que você vá para esse caminho. Mas foi tanta pressão que eu falei assim: olha, deixa acontecer. O casamento não deu. Quando eu ganhei, aí ela falou, não dá mais para viver com você, tal, porque não é isso que eu queria, ter um marido que é político e tal. E ela pediu o divórcio, eu aceitei, e aí segui. Aí você fala, cara, o casamento acabou por causa de política. E muita gente ainda falou, foi só o Duval ser senador que ele chutou a mulher para poder... as pessoas já começam... Mas não, foi a minha... Ela disse que não queria ter um marido como político. Você vê como o ambiente é muito depressivo, assim, né? Tudo que você associa a público, seja um orelhão que é público, até um servidor, tudo para você, tudo para o brasileiro, vale depreciar, cuspir, chutar, pichar. Isso daí é um funcionário público. Quer dizer, a gente não tem, né, Marcos, o senso de coletivo ainda, né? Não. Eu acho que os Estados Unidos, nesse aspecto de pensamento coletivo, eu acho que tem um avanço maior. Quando você citou o caso da segregação racial, que é uma vergonha que aconteceu lá na década de 50, e agora você vê o fato, que foi um fato dramático da morte do americano aí, por um policial, como eles transitam num limite, né? Uma sociedade que ainda tem a questão racial ainda muito intrínseca, né? E basta um gatilho para despertar o que despertou lá. Está uma convulsão social nos Estados Unidos por conta desse episódio, né? Mas uma coisa que eu acho que o Brasil carece é justamente da gente deixar essa questão da lei de Gerson, né? Do importante levar vantagem em tudo, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Essa coisa muito do individualismo, né? A gente tem muito isso e é um caminho para a gente desenvolver nesse senso de coletivo. E aí que entra essa sua decisão, no meu modo de ver, sabe, Marcos? De falar, pô, se todo mundo se conformar com isso, nós não vamos sair. A gente está plantando a mesma coisa, a colheita é certa, né? Precisa... Engraçado, Luca, que assim, muita gente fala assim, você está indo não é para ajudar o Brasil, não, você está indo para mamar. E aí eu falei assim, gente, olha só, até abri para vocês aqui. Hoje... legal, abre essa, desmistifica essa questão aí, do que é o que você vive lá, o que você tem de benefício, o que você não tem de... Exato. Porque as pessoas falam, nossa, agora o cara é senador e... Conta aí um pouco disso. Muito bom. Tem muito ouvir dizer, né? Bom, eu sei que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei para a diretora do Senado foi o seguinte, olha, eu quero abrir a mão do auxílio paletó, de cara. Aí ela falou assim, ô senador, esse auxílio paletó não existe aqui há mais de 15 anos. Eu falei, como não? Está viralizando aí nas redes sociais que tem auxílio paletó. Eu falei, não, isso não existe há 15 anos. Bom, o que eu recebo hoje é um terço, um quarto do que eu recebia antes como instrutor da SWAT e palestrante de empresa. Então, assim, é muito menos. Eu estou sempre no vermelho. Às vezes eu mostro isso para os senadores e eles falam assim, você é louco, como é que você pode estar mais de um ano como senador e ainda estar no vermelho? Eu falei assim, porque a campanha eu fiz com o meu dinheiro de poupança, vendi meu carro, e cheguei aqui, sem pegar dinheiro de fundo partidário, sem ajuda de empresário A e B. Cheguei assim, limpo e sem virar refém de ninguém. Agora, e falei para eles, eu não sou corrupto, não sou lobista, eu estou aqui com uma missão, e todo mundo que tem uma missão, uma ideologia, o dinheiro é a última questão. Entendeu? Eu acho que tudo é consequência, é importante a gente cumprir uma missão. Eu sei que questão da aposentadoria. Os senadores têm uma aposentadoria que é um benefício incrível, ele fica 8 anos e se aposenta para o resto da vida. Você acredita que eu cheguei lá acreditando que isso era verdade? E aí eu perguntei, quer dizer que a gente só fica 8 anos como senador e já aposenta com salário integral, é verdade isso? Ela falou assim, não, também não é verdade. Aí eu falei, então como é que funciona isso? Olha, você contribui durante 35 anos no valor teto daqui do Senado, que é de R$ 5.000, porque lá é uma aposentadoria privada. É importante dizer isso, é privada. Não é que a aposentadoria vem
do INSS e vem para os senadores. Não, não, é privado. É previdência privada. Aí, ela falou assim, você tem que contribuir durante 35 anos no valor de R$5.000 para aposentar com o seu líquido hoje. Aí eu virei para ela e falei assim, puxa vida, então, mas eu só vou ser senador 8 anos. Ela, mas aí você sai e continua contribuindo os outros tantos anos à frente. Eu falei, não, você está doido. Aí liguei para o Banco do Brasil, que no Senado tem uma agência do Banco do Brasil, aí falei o seguinte, querida, eu queria fazer uma estatística, não, um parâmetro. Se eu contribuir durante 35 anos para ganhar o que eu ganho líquido hoje, quanto é que eu tenho que pagar por mês? Ela, só um minuto, aí fez os cálculos lá, aí ela falou assim, 2.700 por mês. Aí eu virei para a diretora, ué, aqui eu estou pagando 5.000, lá é 2.700 por mês no Banco do Brasil. Eu falei, então cancela essa aposentadoria aqui de Senado, que diz que é vantagem, não é vantagem nenhuma, que eu vou para o Banco do Brasil. Só que, quando eu ia iniciar a minha aposentadoria pelo Banco do Brasil, eu falei, sabe uma coisa? Eu sempre paguei pelo INSS R$700 de teto. Eu vou continuar nesse INSS e dando esse negócio de Banco do Brasil e tal. E aí abri mão de tudo. Então, assim, essa ideia que as pessoas têm que uma aposentadoria, que não sei o quê, não tem isso, é privado. Se você não pagar 35 anos, você também perde tudo. Ah, plano de saúde, tem um plano de saúde fantástico que inclui tudo e tal, do nosso dinheiro e tal. Também não é. É igual o Unimed, é um plano de saúde privado, particular, do próprio Senado, e aí você paga R$800 ou R$900 por cabeça. Então, eu pago para minha mãe e para minha filha. Aí saiu um decreto estendendo dos filhos que têm mais de 21 anos a 33, que poderiam também fazer parte do plano de saúde. Nossa, foi uma viralização. Agora os filhos dos senadores também estão tendo plano de saúde enquanto a gente... E foi uma coisa assim que gerou um movimento tão grande que eu tive que ir várias vezes na rede social e falei assim, não, gente, isso além de ser particular, não vem, o que sobra ainda vai para o público, é doado para a Previdência Pública, para o INSS, e tem outro, aumentou o número de idade de filhos, porque o plano de saúde também estava quase na iminência de quebrar. Tem mais velhos do que novos hoje contribuindo. Então, aumentar a idade dos filhos, eles pagam, lógico, 800, 900 por cabeça. Então, isso aumentou a arrecadação para o plano de saúde, que é privado, para, então, conseguir manter no sair do vermelho, entendeu? E assim a gente consegue, acima do vermelho, sair do vermelho e contribuir com doação para o INSS. Bom, então são várias coisas que realmente se dizem e não é verdade. E as pessoas precisam parar assim, pô, você é o novo, é renovação, precisamos de você lá. Só que quando você chega, você é titulado e taxado como você está aí para mamar, é igual os outros. Já recebe um rótulo, né, Marcos? Igual um policial. É policial, você fala assim, eu vou entrar para a polícia. Vai matar, vai ser assassino, vai ser corrupto. Só tem coisas pejorativas, é impressionante. E você vê... Aí teve uma vez que eu estava lá e deu uma repercussão de uma operação do policial no Rio de Janeiro, que acabou fazendo numa abordagem um tiro acidental de fuzil e matou uma criança que estava na Kombi. Aí eu virei para os repórteres, vieram me falar, não, eu estava relatando o projeto anticrime que falava dessa autonomia, né, do excesso como é que é? Tem um nome técnico, eu vou tentar lembrar. E aí eu falei o seguinte, vocês já pararam para calcular? Eu vou fazer um cálculo aqui. Aí fiz um cálculo básico. Olha, nós temos, em média, 4 policiais por viatura, vamos botar 2, tantos mil policiais no Brasil. Fui fazendo umas contas e falei assim, olha, então nós temos tantos policiais em cada 24 horas fazendo abordagem. Vamos multiplicar agora por 30. Nós chegamos a um número de quase 5 milhões de abordagens por mês. Não é nem por ano, não, Luca, é por mês. 5 milhões de abordagens por mês dos policiais. Eu tirei policial civil, tirei rodoviário, só deixei policial militar. Aí eu virei para ele e falei assim, então, por mês, nós temos 5 milhões de abordagens bem-sucedidas. Uma que foi mal-sucedida, você quer que eu mude a legislação inteira por conta de uma operação mal-sucedida? Então, quer dizer que se um médico fizer uma operação e tiver uma fatalidade, vão ter que mudar todo o procedimento de cirurgia, tudo que já se evoluiu até chegar até onde chegou, mudar os conceitos nas faculdades e universidades, porque cometeu um ato acidental, aí ela é verdade, não tinha pensado dessa forma.
Então, a sociedade precisa dar uma... A gente é muito passional, tudo é muito à flor da pele, né, Lucas? Verdade, verdade. O brasileiro tem essa. Tudo é muito intenso, assim, no amor e no Sabe, ódio. Marcos, eu tenho uma história também semelhante a essa que você me contou, como comentarista, né, analista, como sou chamado na televisão, nos jornais, etc. E um dia estava tendo um período aqui, estava tendo muita rebelião em estabelecimento prisional com menores de idade. Hoje chama Fundação Casa aqui em São Paulo, antigamente chamava FEBEM. E aí uma pessoa me pergunta, você não acha que tem que fazer um trabalho para reduzir a maioridade penal? E aí virou uma coqueluche, né? Muita gente saiu aí em defesa da redução da maioridade penal, e eu respondia naquela época, falava, olha só, acho que não, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele prevê uma internação para crimes praticados por menores, atos infracionais, até 3 anos. E a média de permanência é 1 ano e meio. Então, vamos cumprir o ECA, né, com o Estatuto, de forma mais plena, e se lá na frente demonstrar que 3 anos não está sendo suficiente, talvez a gente pense nisso daí. Mas a gente nem está usando o direito que tem e já quer pensar em mudar. É um pensamento, assim, como você falou, muita paixão, é muito calor. Muito. Pouca luz, né, Marcos? Essa é a realidade. Muito, né? muito. E sabe o que as pessoas não se assim, elas, como é que eu vou, assim, eu vou tentar desabafar. A gente tem um sistema de criminalidade que quem mantém esse circuito girando são os consumidores de drogas. Então, o cara, às vezes, ele está lá falando, não, porque nós temos que fazer isso, tal, acabar a violência e tal, mas aí, final de semana, ele vai lá e compra sua maconha ou sua cocaína, aí ele gera aquele comércio, aí o traficante permanece ali porque ali é um bom lugar para vender, faz dinheiro, aí o outro quer tomar o lugar dele, mata outro e tal, e aí fica essa guerra, e ele não tem consciência de que ele é um corresponsável, ele não é um responsável total, mas ele é um corresponsável. A mão dele está suja, né, Marcos? Essa é a realidade. Né? Exatamente. Então, assim, porque o governo não faz isso, não paga, não bota polícia, não bota aquilo, e ele não consegue entender que mesmo que ele use só final de semana para o rockzinho dele, ele está mantendo aquele comércio e aquela estrutura que é um matando o outro, é criança que, ao invés de ir para a escola, os pais preferem que ele atende e trabalha para o tráfico e ganha muito mais. Ele não consegue ter essa consciência. No dia que a sociedade se sentir corresponsável, pode ser que eles começam a maneirar, opa, peraí, não vamos evitar de usar isso, de consumir isso e tal. E então, também uma questão de hipocrisia, né, Marcos? Você sabe que nesse projeto Superformance, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, é um curso que nós vamos criando aí para ajudar as pessoas a tirar dentro delas essa força que tem para fazer algo diferente, também para ajudar as empresas em ambientes de alta competição, dentro de uma visão toda futurista e toda bem bacana, sabe? E uma das primeiras ferramentas que a gente explora chama integridade, porque ela converge com o que você está falando. Eu fico louco quando eu vejo, por exemplo, assim, o pessoal indo para a Paulista com bandeira verde e amarela, camiseta do Brasil, mas é o primeiro que para o carro na vaga de deficiente, é o primeiro que pede um atestado falso para o médico que o filho dormiu até mais tarde. Né? Essas pequenas atitudes, vamos dizer assim, criminosas no sentido... Né? Irregular. A nossa cultura é isso, quanto mais tirar vantagem, mais esperto você é, mais reconhecido você é. Agora eu te pergunto, Marcos, em cima dessa, eu me lembro que você, obviamente, aproveitou um pouco desse cansaço da sociedade nas eleições de 2018, né? Nós tivemos aí vários anos, e eu acho que a Operação Lava Jato ela fez emergir esse sentimento de indignação, e houve uma votação muito grande numa pauta ou num discurso que era mais voltado à decência, à correção, pelo menos foi esse o momento. Não está muito convergente com o que nós estamos vendo atualmente, tá? Mas isso aí é outra história, a gente fala depois. Mas o fato é que parece que estavam querendo uma nova geração de pessoas fazer algo diferente para o país. A pergunta que eu te faço é a seguinte, hoje lá no Senado, né, vocês representaram uma renovação do Senado. Como é que você vê essa força dessa nova mentalidade como a sua e de outros senadores que entraram? Como é que está o equilíbrio dessa balança, Marcos? O pessoal que quer realmente construir algo consistente, daquele pessoal da velha política, da sacanagem, do interesse próprio. Como é que está esse jogo de força? Você tem percebido nesse 1 ano e meio que você está aí na frente uma mudança? Muito, Lucas. Assim, primeiro, eu não posso esquecer de falar
de uma solicitação que eu fiz com a minha equipe, mas a gente pode falar isso mais à frente. Luca, quando nós chegamos, o cenário sempre foi do poder, porque assim, Senado vem de sênior, de experiente. Então, você tem ali ex-governadores, ex-presidentes da República. Então, são pessoas que, dentro desse meio, tiveram um histórico de ser os caras os maiores tubarões, né? Os maiores, né? E você entra, eu falo assim, que eu entrei pilotando um Boeing e lendo o manual ao mesmo tempo, sem ter pilotado uma pipa, sem ter levantado uma pipa na vida. Bom, mas eu falei assim, eu não posso, eu tenho que ser muito melhor do que a sociedade tem expectativa sobre mim. Eu tenho que surpreender a sociedade para quê? Para que depois, nas próximas eleições, mais novos chegam. Fulano nos surpreendeu, então vamos botar mais novos, vamos renovar. Nós chegamos com muito sangue nos olhos, assim, com aquele gás de falar assim, vamos mudar isso daqui. Tanto é que o Renan Calheiros era candidato à presidência do Senado e eu fiquei indignado com aquilo. Já arrumou confusão logo no começo, né, Marcos? Mas, olha, você tem que ver o que aconteceu comigo depois. Porque quando ele falou que os experientes perderam o lugar para os aventureiros, para os novos, Luca, eu não aguentei. Aí eu puxando o botão não falava, eu apertando o botão. Foi a primeira vez na vida eu ali dentro do Senado. E falei que a vergonha seria ele continuar e tal. E aí falei lá, fiz o meu desabafo, está nas redes aí, está no YouTube aí, que as pessoas aplaudiram na hora e tal, disse que o Brasil estava acompanhando, todo mundo aplaudiu e tal, pela coragem de ter falado isso com ele, porque todo mundo sempre teve muito medo. Eu sei que no dia seguinte eu perdi meu gabinete, perdi o apartamento funcional que eu estava, perdi tudo, tirado tudo de mim, com outras desculpas, claro, né? Mas consegui reaver tudo. Entrou um grupo com muita vontade de fazer. Uns caras, Lucas, sensacionais. Assim, esse desejo da sociedade, pode ser que a sociedade não vê já de imediato, porque tudo tem um delay, né? As coisas vão se movimentando aos poucos, mas se movimentou, saiu daquela inércia, daquele afundamento da democracia, a gente começou. Tanto é que os próprios funcionários efetivos do Senado falaram assim, olha, o Senado nunca produziu tanto em toda a história do Senado. Você imagina, se eu ouvir que em 1 ano e meio você está fazendo um trabalho tão intenso, não só eu, mas um grupo grande de senadores lá, que os outros falaram assim, opa, se a gente ficar parado, a gente vai ficar para trás. Essa galera chegou com força, chegou com vontade. E eu cheguei assim, já dizendo para todo mundo, eu sou o único que estou devendo cheque especial e não tenho vergonha disso, porque todos os brasileiros estão na mesma condição, não vou me corromper, não vou fazer lobby aqui dentro, e eu quero trabalhar mesmo para a sociedade. Tanto é que todo recurso, aí você aprende que o sistema é o seguinte, você direciona, você está ali para legislar, fazer lei, mas aí te dão 15 milhões por ano, não é para você, para que você chegue para o Estado e leve esses 15 milhões. Aí você divide para saúde, educação e tal. Aí que você chega no seu Estado, está todo mundo necessitando de tudo. E esse dinheiro vem como um grande alívio assim, para os prefeitos, sabe? E sempre usar esse dinheiro como uma grande ferramenta para perpetuar no poder, para fazer suas reeleições, para mandar só para onde as pessoas votaram para você. E aí eu fui entendendo, uma parte desse dinheiro voltava como Caixa 2, volta com dinheiro, sabe? Esse dinheiro é um dinheiro que sempre... Bom, eu falei assim, olha, aí chegavam os vereadores e prefeitos do meu gabinete, pô, senador, nossa região lá tem tantos mil eleitores, nós votamos em você e tal. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, não me importa qual é o partido de vocês, se na sua comunidade tem um eleitor, ou não tem nenhum, ou tem 100 mil, eu vou estar ajudando os capixabas de forma igual. E aí comecei a dividir de forma igual o valor, para todo mundo, igual. Vai 1 milhão para um, então 1 milhão para todo mundo, 200 mil para um, 200 mil para todo mundo. E aí eles começaram a ver que não tinha mais esse espaço do tipo, porque era assim, Lucas, você recebia esse valor, fala, pô, eu quero reeleição, então eu vou mandar esse recurso para onde tem um reduto eleitoral cheio, que ali eles vão me permanecer no poder e tal. E eu falei, não, vou mandar para município que nunca a gente tinha visto assim que era um município que estava ali abandonado. Tem prefeito que manda mensagem para mim chorando, que eles nunca foram lembrados, assim, sabe? E eles falam, pergunta para você, Marcos, em cima desse ponto que você está falando aqui. Como é que você, agora você está ficando muito no Espírito Santo porque está fazendo as sessões via online, no Congresso e tal.
nesse 1 ano e meio, nesse trajeto que você está aí no Senado, como é que você anda lá no Espírito Santo? Como é que você anda lá em Vitória? Como é que o povo te Ô, Luca, conhece, cara? olha, eu nunca pensei que eu pudesse ser abordado pelas pessoas e as pessoas dizendo assim para mim, ó, foi o melhor voto que eu já dei na minha vida e toda a minha história, desde quando comecei a me eleger, as pessoas param, me agradecem, abraçam, porque assim, eles começaram a entender, e eu falo isso para os outros, falei assim, olha, eu estou aqui representando os capixabas lá, eles me deram uma carta em branco assinada, eu não estou aqui representando o que eu acredito, porque tem coisas, Luca, que eu acredito ser o melhor, mas aí eu discuto com os meus eleitores, com os meus seguidores, a gente chega num consenso, várias assim, a saída do COAF do Ministério da Justiça. E aí, na hora, eu liguei para o Moro, ministro, o que você acha? Não, agora é importante que vá para lá, porque a gente precisa reduzir. Então, assim, eu falei, gente, ó, é isso. Aí o pessoal, pô, então vota favorável do Val e tal. Então, eu tenho votado junto, né? A gente tem construído um consenso junto. Então, eles estão sentindo assim, caramba, pela primeira vez, eu estou me sentindo representado. Mas teve uma decisão que eu tomei, que aí entra você. Assim, quando eu cheguei lá, a gente escuta assim, é funcionário público, porque tem estabilidade, se produzir ou não produzir dá no mesmo e tal, aquele negócio todo, né? E aí eu falei, não, gente, vamos vir eu vi num conceito que trabalhar em grupo, equipe, é o que a gente chega num resultado, né? Não, porque, senador, o mérito tem que ser seu. Eu falei, nem meu nada, o mérito é do nosso mandato. Então, todo mundo junto nesse, tanto nas conquistas, mas nas derrotas vamos estar todo mundo junto. E aí você, quando eu pedi, Luca, você poderia dar aquela palestra e tal? Eu tinha uma equipe assim, iniciando meio que, tá, vamos tentar ver e tal. E ali, quando você veio com esse conceito, você carimbou questões assim, porque às vezes, quando a gente fala para o nosso grupo, ninguém acredita muito. Mas quando tem alguém de fora que fala, que reforça o que você fala, aquilo ali passa a ser realmente uma verdade. Opa, peraí. E você, com a tua experiência e com essa sua essa bandeira que você tinha, que eu nunca vou esquecer na vida, e falar que o sequestrador precisava te chamar para você realizar a tua missão, e você passou isso, e a minha equipe sentiu que é possível o impossível. Eu dizia isso para você na época que eu te via. Eu falei, isso é impossível ele conseguir, né? E do mesmo jeito, quando eu liguei para a SWAT, eu falei, eu quero dar aula para vocês. E o Christian, que atendeu, falou, você está louco? Você é um brasileiro dando aula para mim? Como desligou o telefone. E eu não falava inglês, né? Era o tradutor para mim. Bom, você montou ali uma equipe que tinha um grupo que falava assim, poxa, eu sou muito pessimista, são as minhas assessoras legislativas. E eu falava, Silvia, é importante você me passar também o lado não negativo, mas um ponto positivo e negativo. Eu precisava ter uma visão Claro. geral do ponto positivo e negativo de cada decisão minha. Então, elas ficavam com medo de passar uma visão negativa, achando que elas estavam sendo negativas com o mandato. Não. E você veio e reforçou a importância disso, né? Trabalho de equipe, Isso né? fez uma grande diferença na equipe. Então, todo mundo entendeu a posição que cada um tinha dentro dessa equipe que eu montei e falei assim, ó, nós temos que fazer a maior entrega que o Espírito Santo já viu em nosso mandato. Bacana isso, Marco. E você vê, em 16 anos, em 16 meses, que eu sou senador e que eu sou político ao mesmo tempo, eu estou entre os 5 senadores mais influentes do Brasil. E eu falo para a minha equipe assim, ó, eu estou porque é o meu nome que está aparecendo, mas eu jamais conseguiria qualquer coisa se não fosse vocês me dando toda essa estrutura, né? Você completando, eu falei, Silvia, eu não tenho esse raciocínio gênio que você tem, eu preciso disso. O outro, essa habilidade que você tem aí, eu preciso disso. E aí você entende que você não é completo. Não tem jeito. Você tem uma habilidade, explora essa habilidade, mas tenha conhecimento que outras pessoas com as habilidades dela, agregando você fica uma potência, né? Você dá um resultado que as pessoas... O brasileiro ainda é muito individualista ainda, né? E a gente, assim, num cenário político, o pessoal fala, pô, esse cara chegando agora já está sentando na janela e tal. Mas eu tenho agregado, exemplo, eu fiz uma parceria com o Ministério Público Estadual, liguei para a diretora aqui do Ministério Público Estadual, a procuradora-geral, falei assim, olha, eu preciso me sentir, eu preciso deitar e dormir. Eu já mandei mais de 100 milhões para o Espírito Santo. E assim, eu preciso saber que cada centavo está sendo usado
de forma que a gente está direcionando esse dinheiro. Você pode me ajudar a fiscalizar? Porque eu fiz um site e botei lá. Todo o valor que eu mando para o Estado está lá o valor e para quem que vai, para a sociedade me ajudar a fiscalizar. Aí ela falou assim, Marcos, isso é o dever do Ministério Público. Eu falei, então, todo o dinheiro que eu for mandar, eu vou mandar uma cópia para você de todos os documentos, para você me ajudar a fiscalizar. E aí, oficializamos essa parceria, começamos a fazer esse trabalho, e que está me dando uma tranquilidade, que nenhum centavo vai ser perdido, assim eu espero. Bacana. E cheguei para os outros senadores e falei, gente, olha, eu poderia até estar guardando esse segredo, porque seria muito bom para o meu mandato, mas eu não quero fazer isso, porque o que nós temos que fazer é ser bom para o brasileiro. Então, olha, compartilhar com vocês uma... Aí o pessoal, cara, que ideia interessante, nunca tinha pensado. Então, eu falei assim, vamos compartilhar, porque a gente tem um objetivo só. Luca, eu preciso chegar no 8º ano de mandato, que é o fim do meu mandato, e chegar para minha filha, olha, está aqui um Brasil um pouco melhor do que eu peguei. Legal, legal. Daqui para frente segue, faz o que vocês puderem fazer. Desculpa não poder ter feito mais. Entendeu? Isso é muito tropa de elite, sabe, Marcos? Isso é legado, né? Que é uma coisa que a gente preza muito. E eu queria também falar uma coisa aqui para você, que eu acho que eu não te falei naquele dia que eu tive aí para treinar a sua equipe, uma coisa que me marcou bastante. Não sei se você vai lembrar dessa história. Você me pôs lá no gabinete antes de eu entrar com a equipe, né? Até para a gente fazer um briefing e entender um pouco a mensagem. E aí você me contou o seguinte, falou, Luca, um dia eu vim trabalhar aqui. Que andar que é o seu mesmo, Marcos? Eu não lembro no Senado. Qual 18º. 18º. Luca, eu vim trabalhar aqui, cheguei, a hora que eu entrei no elevador, tinha um monte de gente no elevador. E eu apertei o 18º e eu percebi que o ascensorista lá, ele desbloqueou, ele cancelou todos os outros chamados. Teve um monte de gente subindo no elevador. Direto. E aí você perguntou, mas por que você fez isso? Eu falei, não, o senhor é senador. Eu falei, não, cara, aqui eu sou um funcionário, cara, não tem diferença nenhuma de mim para assistente, para o chefe de gabinete. Aqui eu sou. Se um dia eu precisar de uma prioridade, porque eu tenho que descer para fazer uma votação de milhões de reais para o meu estado ou do interesse do país, e precisar com uma compressão de tempo, eu te peço, mas fora isso, eu sou um funcionário como outro qualquer aqui. Cara, isso para mim foi tão revelador, sabe, da tua integridade, daquilo que a gente espera, sabe, daqueles que você representa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, com esse tipo de atitude, é um gesto bacana, deve estar muito orgulhoso de você. Você sabe que, assim, quando você para, assim, os funcionários do Senado têm dito que, assim, nunca viram um senador tão próximo, assim, deles, né? Porque eu sempre fui assim, né? Quando você está numa posição que é muito poder, eu reconheço que é muito poder, você decide se o ministro que vai ser ministro indicado pelo presidente passa por você e te pede bênção, embaixadores, você mexe com bilhões de reais, você autoriza investimento de bilhões, então é muito poder. Só que você, no seu dia a dia, você não é ninguém se você não tem aquelas pessoas que estão ali te dando aquela estrutura para você fazer o que você está fazendo. E aí, quando eu comecei, logo quando eu cheguei, comecei assim, tem um assessorista que é um cara fantástico lá, ele é bem menor do que eu, incrivelmente existe alguém menor do que eu. E aí eu falo para ele, cara, eu adoro encontrar com você, porque perto de você é a única vez que eu me sinto gigante. E aí a gente ri, se diverte, eu sento na cadeira dele, aperto os botões lá e tal. E aí ele começou assim, eram pessoas que não eram vistas. Luca, como é que pode ser pessoas que estão ali trabalhando 15, 20 anos e não eram vistas? Sabe, eram olhadas, assim, olhavam, né? Mas não era aquela pessoa. Então, assim, aí você dá uma atenção, aí você vê a carência do ser humano, e num ambiente de muito poder, que você só tem que ficar bajulando A ou B para você conseguir, sabe? E esses detalhes é que te dá sentido para a vida, assim, sabe? Eu sinto muito prazer nisso, assim, muito, de falar com pessoas que estavam ali no corredor fazendo uma faxinazinha, e eu paro, abraço, beijo e tal. E eu te confesso, Luca, eu tenho muita saudade, durante essa pandemia, de estar lá com essas pessoas fazendo isso. Tá? Mas esse é papo de político, gosta de abraçar todo mundo. Eu, na minha campanha, te confesso, Luca, eu não conseguia fazer isso. Sabe por quê? Eu não queria me sentir igual aos outros. E eu falei, cara, mas como é que eu vou abraçar as pessoas se eu não conheço elas? Assim, se eu não tenho... Você está na rua e vamos abraçar. E eu falava para o pessoal, gente, eu não vou abraçar. Que seja natural, porque não vai ter essa forçação, não consigo fazer isso. Tá?
E aí eu era meio travadão, mas, assim, quando você começa a ajudar e você vê que você realmente consegue ajudar no meio político, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, que venham mais pessoas para cá, mais e mais e mais e mais. A gente precisa, não, o brasileiro, por favor, não perca a esperança desse momento que vocês renovaram. Ah, se não deu, exemplo, se um grupo acha que esse presidente não deu certo, não foi boa escolha, mas daqui a 2 anos a gente tem votação de novo, ou Exato. troca, ou mantém, democracia, é isso mesmo. Ah, não gostaram do meu trabalho, Duval, valeu, tá? Tchau para você, vamos botar outro. Ou então o outro que botou não está satisfeito e coloca. Sabe? Então, acho que esse desejo de querer o bem pelo país, o bem coletivo, é que a gente vai conseguir. E você, Lucas, você é um cara, você e tua equipe, que está dando essa estrutura, assim, sabe? Você tá trazendo não só para o meu mandato, mas para as pessoas a qual você passa, você fala, aquela luz que acende, opa, peraí, não está tudo perdido, tem possibilidade, coisas que eu achava que era impossível. Tudo que as pessoas falavam para mim, isso é impossível, aí que me dava mais raiva. Aí eu falei, não, então você falou que é impossível, eu vou lá, vou tentar fazer isso. E quando a gente acredita que é a possibilidade, claro, não é no tempo que a gente queria, nunca foi. Eu sempre queria que as coisas fossem mais rápido, mas não é, né? Não é do nosso tempo. Mas acontece. Tem que ter essa sabedoria, né? A gente não consegue mudar o início da história, mas a gente pode mudar o final, né, Marcos? É um trabalho duro. Você vê, quando eu falei isso na minha gestão do GAT, logo no começo, na primeira ocorrência que o criminoso viu a gente, falou GAT não, GAT é tiro no coco. Foi uma coisa que me chocou. Eu falei, pô, não é possível, né? A gente ainda continua com o rótulo de uma tropa de extermínio. Aí eu voltei para a base e falei, pô, nós vamos trabalhar forte até o dia que o criminoso chamar o GAT. Esse foi o meu momento, né? Demorou 7 anos para isso acontecer. Foi um trabalho duro, sabe? É a mesma coisa, talvez, aí no Senado, essa nova geração que você muito bem representa, para a gente conseguir ir mudando aos poucos, as pessoas vão aprendendo, vão ficando cada vez mais críticas, vão votando com mais consciência, a gente pode mudar essa história. Você sabe Olha que só, tem uma Marcos, a gente frase... está falando aqui há uma hora... já está acabando. Poxa vida, louco, não tem como ficar esse restinho de ano conversando, não? Não, olha, Marcos, eu vou te falar, eu fiz pela primeira vez hoje, o Christian Visval falou, pô, faz uma livezinha no Instagram, nunca tinha feito, fiz pela primeira vez uma live no Instagram, eu tenho poucos seguidores, assim, comparado com um monte de gente por aí, e eu fiz falando um pouco, convidando as pessoas para vir assistir a nossa live de hoje, etc. Tal. E aí eu fiz uma coisa meio premonitória, assim, falei, olha, eu conheço tanto o Marcos Duval, a gente tem tanta história para falar, que é capaz de eu ter que convidar o Marcos para vir uma segunda vez aqui, porque vai passar rápido o bate-papo, porque é um bate-papo fluido, a gente tem muita história. Você não falou que você pegou Covid, né? Você não falou que você teve um infarto logo no comecinho por conta da pressão que foi aí um treco aí, né? Muito. E você, Marcos, você é um verdadeiro super performance. Eu queria aproveitar aqui para dar a novidade, tá? Nós estamos fazendo um movimento que vai encher teus olhos, sabe? Porque o super performance é um movimento, é um curso online que nós vamos lançar em breve, agora em meados de junho. Eu te mandei aí a camiseta, né? Esse é o nosso símbolo. Nós reunimos aí uma galera muito bacana. Tem o Thiago Ribeiro, que é um CEO, tem o César Oriani, que é o piloto do Autosport, que vai falar do automobilismo aplicado aí às lições da alta performance no mundo corporativo. Tem o Marco Souza, que tem uma visão muito grande de vendas, né? Eu que faço uma aproximação das tropas de elite com o mundo corporativo. Então, não percam aí quem está acompanhando a gente aqui nessa live. Em breve, acompanhem nas redes sociais, a gente vai fazer esse lançamento oficial do Super Performance, porque o Super Performance é um movimento que está muito convergente com aquilo que você está fazendo no Senado, Marcos. A gente prega a integridade, a gente prega a decência, a gente prega ferramentas para ser uma empresa de alta performance, uma empresa que tem que honra o legado daqueles que passaram por aqui, passaram por ela, e tem aquele orgulho de falar lá atrás, igual você vai um dia, no final do seu mandato, falar para sua filha, que eu sei que você fala muito, né, você é muito orientado para aquilo que é a Carol, né? A Carol, que é a tua filha, fala, filha, olha só, eu estou nesse desafio, eu estou encarando todo esse perrengue para fazer a minha parte para um país melhor para você. Isso é uma coisa bem bacana. Por isso, eu agradeço muito, Marcos, aqui a tua conversa, sabe?
A gente tinha mais coisas para falar, mas vai ficar para uma segunda para a gente não extrapolar. E eu sei que devo deixar claro para todo mundo que nos acompanha, que o Marcos falou assim, Luca, eu estou em sessão no Senado, né? Eu vou sair um tempinho aqui para poder fazer a live. Mas a minha equipe está lá monitorando, qualquer coisa elas vão ver. Mas Obrigado, eu não podia jamais deixar de falar com você, Luca. Você é um cara você tem um legado, uma missão aqui, Luca, que assim, são mais de 20 anos que a gente se conhece, ou mais, não sei, mas que desde a primeira vez que eu vi, eu falei, esse cara é diferente, eu tenho que grudar nesse cara porque eu vou aprender muito. Verdade, verdade, Luca. E assim, hoje eu não estou como senador porque eu tropecei e caí aqui, sabe? Por conta da história, as pessoas que caminharam comigo, me construíram, me ajudaram com conceitos, com visões, eu pegando exemplo de um e de outro, a gente acaba construindo o nosso legado. E tem uma frase, Luca, que eu sempre, assim, só faltava eu ou tatuar ou botar assim na parede de casa, que é assim, que as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Essa frase, desde a primeira vez que eu escutei, há muitos anos atrás, todas as vezes que eu estava ou passando fome, ou com a iminência de quebrar, ou nos meus divórcios e tal, eu sempre com um propósito, essa frase me segurava, sabe? Que as dificuldades preparam pessoas comuns para destino extraordinário. E eu tenho pedido muito desculpa para minha filha pela minha ausência, porque eu estou trabalhando. Todo mundo fala assim: político não trabalha. Eu até falo: vocês me enganaram, porque eu estou trabalhando 10 mil vezes mais do que. Mas é muito trabalho, Luca, coisa de 18 horas por dia de trabalho. É muito trabalho. E aí eu tenho pedido à minha filha, porque eu não tenho visto mais minha filha como eu via antes. Agora eu vejo uma vez por mês e tal, um dia ou dois e tal. E ela tem me demandado isso, sabe? Eu falei assim, filha, talvez você agora com 14 anos, indo para 15, você não consiga entender, mas é assim, perdoa a minha ausência agora, porque eu tenho certeza que lá na frente você vai entender por que eu estou fazendo isso, principalmente para você e para todas as pessoas da sua idade, da sua geração. Então, todos os seus amigos hoje, lá na frente, vão entender o que eu estou fazendo, amanhã vão entender o que eu estou fazendo hoje. Então, eu peço desculpa, filha, pela minha ausência e tal. Então, hoje ela virou minha parceira, assim, sabe? Ela comemora junto comigo, ela entra na sala de aula, ela é aplaudida por ser minha filha, pelos projetos que eu tenho feito, pelas coisas que eu tenho feito. Então, ela... Força e honra, meu amigo. Força e honra. Força e honra. É isso aí. A gente tem que deixar um legado, irmão. Né? Porra, Marcos do céu. Para, meu brother. Falar de filho é difícil. Não. É difícil, cara, é difícil. Mas olha, Marcos... O Brasil merece. Esse Brasil merece. Eu quero ir encerrando essa conversa aqui com você, com esse gosto de quero mais. Mais uma vez agradecendo você, agradecendo essa média aí de 70 pessoas que nos assistiram aqui e com certeza muitos mais vão visitar aí a nossa página, etc. Muito obrigado, Marcos, por todo o seu esforço. Você é um verdadeiro super performance, sabe? É um cara que está aqui honrando, né, o nome desse programa aqui na linha de frente. Quero ter certeza que todos aqueles que me seguem são também convergentes, comungam desse mesmo ideal de fazer desse país grande um grande país. Então, muito obrigado, que você continue tendo essa luz, superou a questão do infarto, superou, e essa transparência sua de contar como homem público que o que passa na sua vida, porque sabe que isso interessa para as pessoas, é importante você deixar essa transparência, tudo isso me deixa muito orgulhoso de ser seu verdadeiro amigo. Lucas, olha, muito orgulho de falar que estive com você nas horas boas e nas horas ruins. Verdade, né? verdade. Você foi um cara que eu devo muito. As suas palavras, os seus exemplos, assim, eu tenho pedido que Deus te dê muita vida, Lucas, porque você é um cara iluminado e você está aqui nesse mundo com uma missão que você talvez não tenha ideia da granditude, da magnitude dessa sua missão. Você é um cara muito diferenciado, entre uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. E agradeço muito, tenho certeza que também não chegaria aqui se não fosse você lá atrás me dando força para continuar com os meus projetos, meus propósitos. Então, assim, eu espero que esse seja mais outro sucesso e que traga ainda mais esperança para esse país que está sem esperança, que está polarizado, ou é amor, é ódio, que você traga esse equilíbrio e esse desejo, esse amor pelo país
E é o que você falou, fazer desse grande país um país, né? Como é que é? Fazer um País grande, um grande país. É o que eu falo, não é a vida já é curta para ser pequena. A gente precisa nos doar por ela. Luca, olha, muito sucesso para você. Se eu pudesse, eu ficava aqui esse restinho de ano, até dezembro, conversando. Mas, ó, isso aqui é a segunda pele, tá? Vai ser minha segunda pele. Muito sucesso. Obrigado, Marcos. Você merece, irmão. Meu amigo, super obrigado. Dá um beijo na Brunella, tá bom? E todo o pessoal da tua equipe, sensacional, o pessoal que ajudou aí a divulgar. Pô, torço para você e saiba sempre, toda vez que você encontrar lá do pessoal do Espírito Santo, que é a tua terra, e você estiver na rua, estiver numa padaria e alguém te abraçar e te saudar e a sua filha continuar sendo aplaudida, é porque você está no caminho certo, como sempre esteve. Força e honra, Marcos. Estaremos juntos aí, tá bom? Com Deus. Valeu. Obrigado Sucesso. a todos que assistiram aqui, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.